nós vimos que adorar é reconhecer a superioridade de Deus, adorar também é servir a Deus como Senhor que Ele é. Adorar é responder espiritualmente às verdades reveladas, ao conhecimento de Deus, e também adorar é apreciar a beleza de Deus de forma refinada, reconhecendo assim a grandeza do caráter de Deus. Agora, para sermos assim mais práticos, como esses conceitos de adoração podem nos ajudar a pelo menos escolhermos as músicas que vamos usar na igreja, especialmente pensando nas nossas programações de culto. Então eu vou colocar aqui para os irmãos 6 critérios que, à luz do nosso conceito de adoração, nós podemos utilizar para escolher o repertório das músicas que nós usamos na igreja. Então, o primeiro critério seria o critério da reverência. Então, a música que nós utilizamos no culto, ela deve conotar temor, ela deve ter esse sentido de respeito, esse sentido de seriedade no culto. Então, não podemos pensar em uma música que coloca para o ambiente do culto uma atmosfera de humor, uma atmosfera de descontração, porque a adoração não é isso. Se a adoração é chegar na presença de Deus e reconhecer a grandeza, a superioridade de Deus, então não podemos chegar diante dele com uma música que seja assim. Nem estou dizendo, irmãos, com isso, que uma música que tenha humor, que uma música descontraída, que uma música mais leve seja uma música errada em si. Mas que para o ambiente do culto, para o ambiente da adoração, é provável que uma música assim não seja muito apropriada. Abra comigo para Isaías capítulo 6. Nós vamos ler aquela cena, ou aquela visão que o profeta Isaías teve do trono de Deus, da grandeza de Deus. Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 7, nós lemos o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então aqui nesse texto de Isaías, o profeta tem a sua primeira visão de Deus, depois de ele ter no livro descrito a situação corrompida em que se achava o seu povo.
havia prostituição, havia injustiça, havia uma adoração, como eu já falei, uma adoração equivocada, que inclusive foi citada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para falar contra os adoradores da época em que Jesus Cristo viveu entre nós. E depois de ele falar de toda essa situação degradante da nação de Israel, então ele vê o Senhor dos Exércitos. É interessante que ele vê o Senhor dos Exércitos no templo, ele vê o Senhor dos Exércitos no ano da morte do rei Uzias, o que nos faz pensar que era um momento de transição de reinado, de instabilidade política na nação de Israel. E apesar dessa instabilidade política, havia um rei que estava sentado no trono, um rei majestoso, e um rei que ainda continuava reinando. Um rei que tem os seus próprios servos, que são seres espirituais. Esses servos não podem nem olhar diretamente para esse Deus majestoso. Eles clamam noite e dia: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem a impressão, eu penso, que vai morrer. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E ali Isaías recebe um sinal da graça de Deus na sua vida, o perdão dos pecados, que ali é realizado na visão com uma brasa que é tirada do altar para queimar ou para purificar os seus lábios impuros, né? Porque a brasa toca na sua boca. Então eu fico imaginando como seria essa música, né? Fico imaginando aqui como seria escrever, por exemplo, uma música que descrevesse esta visão. Certamente não seria uma música leve, certamente não seria uma música frívola, uma música engraçadinha. No meu ver, seria uma música reverente. E vamos entender também o seguinte: reverente não quer dizer triste. Nós podemos ser alegres, nós podemos demonstrar para Deus uma grande empolgação e ainda assim ser respeitosos com Ele. E a música tem meios para isso, que são os meios que a gente utiliza da própria linguagem musical mesmo. Então, os músicos utilizam-se dos ritmos, dos acordes, das melodias, das letras encaixadas com aqueles acordes, da instrumentação, que tipo de instrumentos você utiliza, para expressar as suas ideias, para expressar as suas emoções, e tudo isso sempre num contexto cultural, dentro de um determinado sistema musical que tem significados, sentidos que são percebidos pelos músicos daquela cultura. E o que nós temos aqui nas Escrituras é um princípio. Então, se para a nossa cultura, se para nós que conhecemos um pouco da música, aquela música é mais apropriada para uma atividade de diversão, uma atividade de descontração, se aquela música tira a seriedade, a reverência daquele momento ali do culto, então é melhor a gente utilizar uma outra música, um outro tipo de música. O outro critério que eu gostaria de destacar é o critério da pureza. No meu entendimento, a música que a gente utiliza no culto não deve fazer nenhuma referência à sensualidade ou à sexualidade. A palavra de Deus deixa claro para todos nós que a sensualidade em si, ou essa parte de nós que lida com a sexualidade, não é errada. Deus nos criou assim.
Deus nos criou seres sexuais. Deus criou as relações íntimas. Deus fez com que, isso já lá na criação, um homem se unisse a uma mulher para também formar uma nova vida. E Ele abençoou, né, tanto na criação como também na criação do homem e da mulher, essa maravilha, né, que é duas pessoas se unirem e então gerarem uma outra pessoa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo deixa claro que isso deve ser cultivado. A sexualidade deve ser cultivada dentro do casamento. E que isso pode até ser entendido como um dever que marido e esposa têm um com o outro. O próprio livro de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 13, vai chamar o casamento, né, de o leito sem mácula. Digno entre vós seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E é interessante que a palavra leito ali é, na verdade, um eufemismo, porque está falando justamente da união sexual, da união íntima entre marido e mulher. Apesar disso, apesar de a sexualidade, a sensualidade não serem erradas, não serem em si erradas, devendo ser cultivadas apenas dentro do casamento e nunca fora do casamento, nós notamos que a sexualidade deve estar completamente separada dos momentos de adoração. Completamente separada. Veja o que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 26. Aliás, para a gente entender o texto, vamos um pouco antes. O texto está falando sobre a construção de altares, certo? E está regulando a construção de altares. Nesse caso, a construção de altares para a nação de Israel. E quando chega aqui no versículo 25, o texto diz, Êxodo 20, 25: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se manejares sobre ele a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Aí diz, nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, esse aqui é um dos exemplos apenas dos cuidados que se deveria ter de separar na adoração do povo de Israel a sexualidade. Então, o povo de Israel deveria adorar, a sexualidade em si não era errada, mas sexualidade e adoração não deveriam andar juntas. No caso aqui, o altar que eles construíam não poderia ter degraus, você não poderia acessar aquele altar por degraus. Por quê? Porque o estilo de roupa que eles utilizavam faria com que o sacerdote ou quem oficiasse aquela cerimônia passasse por vergonha. Ele ia subir e ia se descobrir, né, a sua nudez. Então seria indecoroso, né? Também nós temos outras passagens, especialmente nos livros da lei, em que se fala sobre a vestimenta do sacerdote. E tem uma série de vestimentas que ele precisa vestir-se para também cobrir a sua nudez. E em outros momentos também nós temos a condenação de pessoas que tentaram unir, né, essa sensualidade à adoração a Deus. Então, por exemplo, no episódio do bezerro de ouro, né, eles diziam estarem adorando ao Senhor, mas utilizaram ali um ídolo, né, uma imagem de escultura, e a dança que eles ali empregavam era frenética também. Então,
provavelmente ali também havia um certo tipo de sensualidade. A adoração também que foi feita em Baal Peor incluiu também a sensualidade. Inclusive, essa adoração foi quebrada, né? Esse ato, né, insano da nação de Israel foi interrompido por um ato de justiça mesmo, do sacerdote Finéias, que matou um casal que estava, né, tendo relações como forma de adoração, como forma de religião. E Deus condenou aquilo completamente, no caso de Baal Peor, e elogiou o ato de Finéias de fazer justiça, e uma justiça dura, incisiva, naquele momento da adoração errada que a nação de Israel estava praticando. Então podemos dizer o seguinte: esses dois elementos, a sensualidade e a adoração, estavam sempre muito juntos nas religiões pagãs. Nas religiões, por exemplo, dos cananeus, e na religião também daqueles que faziam parte do mundo greco-romano, como por exemplo na cidade de Corinto, como por exemplo na cidade de Éfeso, onde havia inclusive prostituição cultual, sacerdotes e sacerdotisas que adoravam os seus deuses a partir da sensualidade. Mas na adoração verdadeira, na adoração cristã, tudo isso foi sempre separado, tudo isso foi sempre evitado, e a adoração a Deus sempre se concretizou de modo espiritual, à parte completamente dessa área da nossa vida tão importante, que é a área da sexualidade. Então, diante disso, como é que deve ser a nossa música? Eu acredito que os irmãos entendem muito bem que a música pode também ter uma mensagem de sensualidade. Então, tem aí alguns estilos musicais que inclusive estão muito na moda dos nossos dias, que tocam nas rádios, em que a sensualidade está extremamente presente. Extremamente presente. Então temos aí, por exemplo, o funk e as vertentes que fazem parte do funk. Aí, com a própria música, vem também as danças, e as danças estão ficando cada vez mais sensuais. Então, se a gente quer adorar a Deus do jeito que Ele instituiu na sua palavra, esse tipo de influência musical, no meu ver, a gente tem que evitar, tem que deixar de lado. Então não fará sentido a gente ter esse estilo musical na versão evangélica. Não faz sentido ter esse estilo musical com as danças na versão gospel, porque a mensagem que está ali na música certamente vai fazer com que a gente, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, né, leve a associar, né, aquele estilo musical com aquelas práticas de sensualidade. E mais uma vez eu quero dizer o seguinte: a sexualidade em si não é errada, não é suja de modo nenhum. Deus nos criou assim, nós somos assim, e devemos exercer essa sexualidade nos padrões de Deus, isto é, dentro do casamento. Por outro lado, sensualidade e adoração a Deus, adoração nesse sentido, no sentido restrito, de nós chegarmos no culto e de nós cantarmos louvores a Ele, isso e aquilo não podem andar juntos. Não podem andar juntos. Por isso, quando eu for escolher as músicas do culto, eu tenho que utilizar esse aspecto da pureza. Agora, mais uma vez, o significado, os sentidos, né,
que vão nos apontar que aquela música está livre dessa sensualidade, eles são determinados culturalmente também. Culturalmente. Então, os músicos e também os não músicos vão identificar aquela sensualidade a partir de elementos musicais, como, por exemplo, o estilo, a batida, o tipo de melodia, o tipo de movimento e assim por diante. Não é muito fácil da gente avaliar, porque uns podem não ver aquilo e outros podem ver coisas demais, certo? Mas é um cuidado, eu acredito, que a gente deve ter e sempre considerar, fazendo passar assim no crivo, né, do critério, as músicas que nós utilizamos na igreja. Outro critério, terceiro critério, doutrina. As nossas músicas devem ser a expressão mais clara e mais profunda da nossa fé. Elas devem ser baseadas na própria palavra de Deus. Veja o que diz em 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 14. Vou ler do 14 até o 16. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, nós lemos o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então aqui o apóstolo Paulo está instruindo, né, o seu filho na fé, Timóteo, que é pastor também, como ele é. E ele está dando essas instruções para que Timóteo saiba como ele, como líder da igreja, deve proceder na igreja de Deus. A igreja de Deus é responsável por lutar pela verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade, né? Ela sustenta a verdade e ela, podemos dizer assim, é uma expressão bela da verdade do Evangelho, certo? Nós podemos ver o Evangelho na prática através da própria igreja, certo? E é interessante que o apóstolo Paulo depois faz uma citação, e me parece que ele está citando uma poesia, porque esse trecho aqui, ele está todo com cada linha no mesmo tamanho, e alguns até chegam a rimar, inclusive no original mesmo. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Alguns comentaristas chegam a afirmar que esse trecho aqui era cantado pelos crentes do Novo Testamento, pela igreja. E como esse aqui, a gente tem outros textos que dão assim indícios de serem cantados também. Como, por exemplo, Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. Bem, a gente não tem como dizer com toda certeza que esses trechos eram cantados. Temos como dizer que esses trechos são trechos poéticos. Trechos poéticos. E que estão aqui certamente por uma razão. Aqueles textos provavelmente eram repetidos dentro da igreja como confissões de fé. E não podemos descartar totalmente a possibilidade de esses textos serem cantados mesmo. Então, à luz desse texto aqui,
né, que fala da importância da igreja preservar a verdade. À luz desse pequeno trecho aqui, poético, né, dentro de uma carta escrita a um pastor, um trecho que talvez seja também cantado, e tantos outros textos que nós encontramos na Bíblia, o próprio livro de Salmos, né, cheio de teologia, podemos afirmar com plena certeza que devemos preferir na igreja cantar músicas que tenham conteúdo, não músicas rasas, né, que sempre ficam dizendo a mesma coisa, né, os mesmos jargões, mas músicas bem feitas, bem escritas, que expressem mesmo a verdade cristã e que a gente possa aprender verdades através dessas músicas. E podemos dizer também que na atualidade temos perdido bastante isso, né? Perdido bastante. Enquanto você, talvez no passado, tivesse hinos, né, encontrados em hinários, onde houve, né, em algum momento, uma certa preocupação com a qualidade da doutrina e colocar aquilo na métrica e de uma maneira mais profunda, talvez na atualidade, por conta da influência dessa música de mercado, nós estamos nos deparando com músicas que, se a gente assim espremer, talvez caia uma gota de doutrina, uma gotinha ali de teologia. E isso, no meu ver, não é uma coisa muito boa, não é muito salutar, né, para a igreja de Cristo. Quarto critério, beleza artística. Do mesmo modo que Deus criou todas as coisas belas, nossa música deve ser produzida de acordo com esses padrões de beleza, de beleza a partir de uma estética cristã. A nossa música pode utilizar os princípios básicos como unidade, diversidade, proporção, equilíbrio, criatividade e simplicidade. As nossas músicas, né, da igreja podem ser músicas belas. Podem ser músicas belas. Eu já falei anteriormente que a adoração é apreciar a grandeza de Deus de forma refinada. E nós vemos isso nos Salmos, vemos isso, por exemplo, o Salmo 119. Ele é o maior texto da Bíblia, o maior texto corrido que existe nas Escrituras. É o maior capítulo da Bíblia, se nós contarmos os textos a partir da divisão por capítulo. E ele também é um acróstico, né? Os 8 primeiros versículos começam com uma letra do alfabeto hebraico. Os outros 8, outra letra. E assim por diante, até completar os 176 versículos, 176 versos. E todos os versos falam a respeito da palavra de Deus. Todos os versos falam sobre a palavra de Deus, de como a palavra de Deus é preciosa, de como a palavra de Deus transforma, de como nós podemos encontrar alento, né, na palavra de Deus, e como o salmista tem o seu prazer na palavra de Deus. E tudo aquilo era cantado. Tudo aquilo era cantado. Então havia uma preocupação dos autores bíblicos em escrever algo de qualidade. Também eu penso que nós devemos buscar música que tenha mais qualidade para cantarmos dentro dos nossos momentos de adoração. Um outro princípio, um outro critério, clareza. A nossa música deve possuir uma mensagem que pode ser mais facilmente identificada. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler os versículos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo faz uma ilustração, utilizando inclusive os instrumentos musicais, a música, para explicar um princípio muito importante que é colocado aqui
no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz assim: é assim que instrumentos inanimados como flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que é importante que os dons espirituais exercidos na igreja, especialmente no culto, que esses dons espirituais promovam a edificação da igreja. Não adianta nada você ter um dom assim espetacular e a igreja não ser edificada. Só você sozinho ser edificado. Então, nesse caso, é melhor que você profetize do que você fale em línguas. E quando você fala em línguas, ninguém entende o que você está falando. A igreja não é edificada. Agora, quando você profetiza, todo mundo entende o que você está falando. Então, a igreja é edificada. Aí ele está dizendo, quando você for exercer seu dom espiritual dentro da igreja, edifique a igreja. Agora, para edificar a igreja, você tem que ser claro, você tem que realmente se fazer entender, seja objetivo naquilo que você está falando dentro da igreja. Tenha clareza naquilo que você está dizendo. E aí ele usa o exemplo dos instrumentos musicais. Então, tá bom, eu pego aqui um violão desse daqui e começo a tocar e tudo. Como é que você vai saber que eu estou tocando realmente violão? Se eu tocar com clareza. Agora, se eu, por exemplo, pegar esse violão aqui e largar para cima assim, depois largar para baixo, pô, você não vai saber que é um violão. Pode ser um pedaço de pau, alguma outra coisa assim. Não é verdade? Eu não toquei com clareza. Então, na batalha também, quando não havia, por exemplo, a comunicação a rádio, né, que agora é tão comum nos exércitos, né, a comunicação via aqueles celulares que se comunicam via satélite, quando não havia nada disso, as pessoas se comunicavam através de uma trombeta. Então o general dava a ordem para o trombetista, aquele trombetista tocava um certo toque, aí os capitães de cada um dos batalhões sabiam, olha, é para a gente avançar, está vendo o toque da trombeta? Olha, é para a gente recuar, está vendo o toque da trombeta? Porque cada toque tinha um significado. Agora imagina se esse homem que está com a trombeta não toca direito, ao invés de dar um toque, dá outro. E aí? Como é que esse exército vai se virar na batalha? Do mesmo modo, na igreja. Então chega alguém na igreja e começa a dar então uma palavra de exortação, mas essa palavra em outra língua. Quem é que vai entender? Ou então pensando na música, na própria música. Às vezes as mensagens musicais são muito assim ambíguas, não são claras. Você não consegue entender. Pois então, esse cântico aí está falando do que mesmo? Só fica jogando aquelas ideias, no final tem eu te amo, Jesus. Ué, o que foi que aconteceu? Como assim? Às vezes também os nossos hinos têm palavras, né, que são muito antigas, que a gente não usa no dia a dia. E ninguém se interessa, parece, naquele momento de explicar. Olha, gente, isso daqui quer dizer isso. Olha, esse texto aqui, ó, o texto desse hino aqui, ele está querendo dizer isso, aquilo e aquilo outro. Para explicar, para que aquele texto ali seja edificante, seja claro para as pessoas. Certo? Então, em alguns hinários tem frases assim que a gente talvez não sabe nem o que é que está cantando, né? Por exemplo, tem um hino no cantor cristão que diz assim: a paz Jesus concederá em régia profusão. Régia profusão? Alguém sabe quem é essa régia profusão que está aqui no hino? Quem é essa pessoa? Tem um texto também que diz, eu acho até bonito, né?
Agora é interessante que ele seja esclarecido, né? Que alguém explique o que quer dizer, né? Se da vida vagas procelosas são. Que é isso? Isso é português? É língua portuguesa? Ou é castelhano? Se da vida vagas procelosas são. Né? Então alguém tem que explicar, alguém tem que entender. Então, me parece que na hora de a gente escolher músicas para o culto, devemos, atendendo ao que o apóstolo Paulo diz que deve ser feito no culto. Quer dizer, tudo que é feito no culto tem que edificar a igreja. Então, para edificar a igreja tem que ser claro, tem que ser objetivo. Então, se é para cumprir o que está aqui nas Escrituras a respeito do culto, então vamos também usar músicas que estejam mais próximas de nós e que a gente possa entender com mais facilidade. Também a gente poderia dizer o seguinte, que às vezes uma determinada música, um estilo musical, está muito distante da cultura da igreja. Muito distante. E as pessoas podem não entender aquilo pode causar estranheza mesmo. Nossa, mas que música estranha, como assim? E também eu penso, a gente deve ter cuidado com isso. E por fim, sexto critério, exemplo de vida. Uma música associada a um exemplo de vida pode fortalecer a nossa fé. Então nós temos dois exemplos aqui nos Salmos. Veja o que diz no Salmo 3, Salmo número 3. O Salmo número 3 começa assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E se você já leu essa história, né, sabe que Davi teve que fugir do seu filho Absalão, que estava tomando dele o trono de Israel. E ele teve que fugir às pressas mesmo, né? Às pressas para não ser morto pelo seu próprio filho, né? E quando a gente lê isso, olha só algumas coisas que o rei Davi escreveu. Olha, ele estava fugindo do filho no meio do deserto, sem comida, às vezes sem água e tal. E olha só o que ele diz no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha aí, faz toda a diferença, né? Que tribulação ele estava passando, mas mesmo assim ele poderia cantar. Deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E o outro exemplo é o exemplo do Salmo 51, que Davi escreveu porque ele havia praticado um pecado terrível, o adultério, né, com Batseba, mas depois foi confrontado por aquele pecado, pelo profeta Natã, e se arrependeu do seu pecado. E aí depois escreveu o Salmo. Compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, né, ó Deus, limpa-me, ó Deus, lava-me, né? Então aí é um salmo que descreve o arrependimento de Davi e aquele passo que ele dá na direção de Deus. Então esses exemplos de vida podem fortalecer a nossa fé. Quando você conhece, por exemplo, as motivações dos compositores de escrever certas músicas. Então, daquele hino, por exemplo, Sou Feliz, a história de vida daquela pessoa que passou, né, por uma perda terrível na vida. E outras pessoas também, outros compositores, né? A editora Batista Regular tem uma série chamada Se os Hinos Falassem. Aliás, não era a editora Batista Regular, era a Juerp. Se os Hinos Falassem. E para cada hino, né, que estava ali no Cantor Cristão ou em outros hinários, ela contava uma história, né, de como aquele hino foi escrito por aquele compositor. E são histórias assim incríveis, né, de verdadeiros heróis da fé
e passaram por tantas coisas complicadas, mas confiando em Cristo, conseguiram vencer essas tribulações, passar por essas tribulações, e ainda deixaram para a posteridade músicas que falam a respeito dessas vitórias espirituais. A gente poderia dizer também que o contrário é verdadeiro. Às vezes, nós conhecemos um exemplo muito negativo de vida cristã e as igrejas estão cantando, ou a gente sabe que tem um hino que foi escrito por aquela pessoa ali. Então, nesse caso, dependendo, né, da música, dependendo do exemplo, talvez seja até melhor a gente evitar de cantar. Evitar de cantar por um tempo, pelo menos. Não que o hino é exatamente aquela pessoa, né? Ou a gente tem que se separar de tudo que aquela pessoa escreveu na vida. Se a gente fizer isso, não vai cantar música nenhuma, porque todos nós somos pecadores, né? Mas de repente, uma determinada música, uma determinada circunstância, faz com que a gente, procurando agir com sabedoria, evite aquela música para então usar outras músicas que terão, né, uma capacidade maior de edificação para as nossas vidas. Assim, irmãos, adorar é uma atividade sublime. E de acordo com o que vimos nessa noite, adorar é reconhecer a superioridade do Deus Santo, servir a Deus como Senhor, que Ele é uma resposta espiritual, como um resultado, né, daquilo que Deus nos revela através da sua palavra. E por fim, é apreciar de modo refinado a beleza de Deus encontrada no seu caráter e nas suas obras. E diante desse conceito, é importante ter cuidado, ter critérios para escolher as músicas do culto. E a gente alistou aqui 6 critérios. Reverência. Então, penso que a música da igreja deve ser uma música que respeita a presença de Deus. Pureza, doutrina, beleza artística, clareza, né? Deve ser uma música objetiva, que a gente entende, né? Que a gente está próximo para entender, e também, por fim, exemplo de vida. Então, a tarefa é muito grande que nós temos diante de Deus em relação a esse assunto. Vamos sempre orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria para poder cumprir bem essa tarefa. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos por Tua graça em nossas vidas e queremos, Pai, te pedir que Tu nos abençoes quanto a este assunto. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui até agora. Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.